14 de setembro de 1993. Essa foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Um homem forte, que parecia inabalável, chorou. Eu lembro exatamente daquele dia, daquele momento. Já era noite, estava chovendo bem fraquinho. Meu irmão estava brincando, como num dia qualquer, eu deitada no sofá, e minha avó sentada na mesa de 6 lugares há horas, uma mesa que a gente só sentava para celebrar a vida. Meu pai chegou e meu irmão deu um pulo daquela felicidade de criança. E meu pai foi se encolhendo e disse assim: filho, a mãe não vai mais voltar para casa. E meu irmão perguntou: por quê, pai? A mãe foi viajar? E meu pai disse: não, filho, a mãe morreu. O choro do meu irmão foi tão forte, tão escandaloso, que ele marcou a minha vida. E o choro do meu pai e do meu irmão levou a gente para um outro momento da vida. Até aquela notícia, a gente era uma família pobre, da periferia de Santos, mas a gente era uma família. E depois daquele momento, a história seria muito diferente. Minha mãe morreu com 33 anos, vítima do lúpus, que atacou e matou os rins dela. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 6 e meu pai tinha 34 anos quando ficou viúvo. E junto com a minha mãe ele foi morrendo também. Então, por uma longa fase da nossa vida, nós ficamos órfãos de pai vivo. Nós fomos criados então pela minha avó e meu avô, meus avós paternos, 2 nordestinos que mal tiveram acesso à educação e que deram tudo que puderam, de valores e de amor. Minha avó foi estudar já adulta, com as filhas quase casadas, e ela estudou Mobral. E ela dizia: filha, é igual à 4ª série. Quando a minha mãe morreu, eu estava na 4ª série. E minha avó dizia: presta muita atenção na escola, porque no próximo ano, quando você tiver aquelas contas enormes, cheias de números, eu não vou saber te ajudar. E ela dizia: e nunca, sob hipótese alguma, aconteça o que acontecer, não desista do estudo, ele é a sua liberdade. Naquele ano de 1993, eu então achei que a minha caminhada seria muito solitária. E eu segui. Já adulta, formada, jornalista, apresentadora numa das maiores empresas de comunicação do país, eu passei por um momento de muita dor. E uma pessoa muito especial para mim falou assim: olha para você, como é que você chegou até aqui? Essa pergunta tão simples me levou de volta para o dia 14 de setembro de 1993. Eu precisava encontrar uma resposta para aquilo que a essa altura da vida, definitivamente, eu já tinha entendido que não dependia de meritocracia. Muita gente se esforça demais e não consegue sair do lugar. Aí eu voltei para aquele ano e encontrei primeiro a minha avó, que no auge da dor de perder uma filha, encontrou forças o suficiente para cuidar dos 2 netos e dar todo o amor que podia. Mas aí nesse mesmo ano, eu encontrei uma pessoa que nada tinha a ver com a minha vida, com a minha família. A minha professora da 4ª série. No ano que minha mãe morreu, ela passou boa parte do tempo internada. E eu chorava todos os dias, mas eu não faltava na escola nunca. E essa professora, no auge da sua sensibilidade, deixou bilhetes no meu boletim. Ela escreveu assim: você é realmente uma garota de fibra, corajosa e inteligente. Que Deus abençoe você e conserve a sua serenidade. Eu guardei esse boletim. Ele tem quase 30 anos. Ele poderia ser só um pedaço de uma cartolina verde, onde os professores colocam as notas. Mas ele, para mim, virou um alicerce, um amuleto para eu acreditar na minha força. Eu acreditei e sonhei grande, sonhei sonho bonito. Sonhei sonhos que me faziam ir além das minhas cercas. As cercas impostas por uma sociedade que no auge da minha adolescência
dizia que eu seria, no máximo, uma boa mulher de malandro. E nesse mesmo período, eu não sabia exatamente o que eu queria ser, mas eu sabia o que eu não queria para a vida. Eu não queria morrer. Naquela fase, os meus amigos iam morrendo, vítimas de uma briga pelo tráfico. E eu queria viver, queria ter uma vida bonita. E eu queria ser livre. Então uma amiga chegou na minha casa e disse assim: consegui um emprego para você. Se você quer ser livre, acho bom você começar a trabalhar. Eu tinha 14 anos e ela tinha 16. Consegui meu primeiro emprego ganhando R$100. R$100 já era pouco. E eu fazia milagre. Mas aí os meus sonhos eram muito maiores. Eu queria uma casa bonita. Eu queria escolher o que comer. Eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer outras culturas. E aí foi aí, nesse momento, que eu me apaixonei pelas mulheres que eu via na televisão. Em especial, por duas. A Fátima Bernardes e a Glória Maria. Eu olhava para elas e eu dizia: que bonita essa vida, viajar contando histórias. E foi aí que eu decidi que eu queria ser jornalista. O jornalismo entrou na minha vida assim, para eu ser livre e contar histórias bonitas. Mas aí eu me dei conta da realidade. Nessa fase da vida, a gente quase nem tinha o que comer. Meu avô tinha sofrido um AVC e o pouco do dinheiro que a gente tinha em casa era para mantê-lo vivo, para pagar a fisioterapia, os medicamentos, o tratamento. A gente vibrava, torcia pela chegada de um tio, irmão da minha avó, que sempre carregava uma sacolinha, levando um frango, um açúcar, o café. Então eu decidi que eu não faria uma faculdade, porque definitivamente eu não tinha dinheiro para pagar. Aí entrou em cena minha tia, irmã da minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu vi fazer faculdade. Eu me inspirava muito nela. Ela era uma referência para mim e ao mesmo tempo eu via aquela mulher já adulta, casada, com 3 filhos, trabalhando para comer, fazendo estágio para se formar, fazendo os trabalhos à mão, na folha de almaço, nas madrugadas, porque a gente não tinha um computador. Então eu me inspirava nela, mas eu não queria passar por aquilo. Então eu disse: não, no dia que eu tiver dinheiro, eu faço uma faculdade. E ela me perguntou: quando é que você vai ter dinheiro sem estudar? Faz o seguinte, vai lá, faz o vestibular, e aí na hora que você tiver dinheiro para pagar os seus estudos, você pelo menos já vai saber onde você precisa se dedicar mais para fazer uma prova. Eu caí na dela e fui fazer o vestibular. Aí um dia ela me liga e diz assim: você viu o diário oficial? Claro que não. Seu nome está aqui, você passou no vestibular. Eu dei um pulo, rindo e chorando, sem R$1 para me matricular. Saí contando para todo mundo na vizinhança. E os vizinhos começaram a fazer uma vaquinha. E assim, eu entrei na faculdade de jornalismo, numa universidade privada, onde eu depositei todos os meus sonhos, toda a minha energia, toda a minha dedicação. E aí, nesse momento, eu trabalhava como balconista numa papelaria. No começo do ano, é o auge do movimento na papelaria. E então, o meu chefe não me deixava sair para estudar. E eu falei: eu trabalho para estudar, se eu não vou poder pagar o meu estudo, não vai ter sentido ficar aqui. Se eu não vou para a sala de aula, então eu vou embora, porque afinal agora eu sou uma universitária. Eu vou conseguir outro emprego. E fui. Foi aí que eu entendi o que significava a combinação do meu endereço, naquele bairro, que só estava nas páginas policiais, e da minha foto 3x4. Eu passei 8 meses desempregada, 8 meses chorando, 8 meses pensando em caminhos para não desistir do meu sonho, 8 meses acumulando uma dívida infindável. Eu passei uma semana sem ir para a faculdade. E aí uma professora perguntou: o que aconteceu? Você é tão dedicada. Eu falei: eu não tinha o dinheiro da condução. E aí ela passou a me dar todo mês o bilhete que ela recebia. Quando ela já não pôde mais me ajudar, foram os motoristas de ônibus que me deixaram entrar por trás, sem pagar a condução. Graças à professora e aos motoristas, eu não faltei mais. Mas aí chegou a hora da rematrícula, fim de ano, e eu,
sem dinheiro para pagar a mensalidade, sem dinheiro para pagar a rematrícula. Peguei o meu boleto, fui na esquina da minha casa e falei para o dono da padaria: sei que isso não tem nada a ver com a minha vida, mas o senhor é a única pessoa que eu conheço que tem dinheiro. Você pode pagar meu boleto? Eu juro que vou pagar. Ele pegou o meu boleto e pagou minha rematrícula. Eu passei a fazer faxina na casa dos professores, paguei o dono da padaria, paguei algumas mensalidades. Mas não era o suficiente. Aí eu consegui um estágio na prefeitura da cidade. O estágio, para a gente entrar, era assim: eles juntavam todos os históricos dos inscritos e viam as melhores médias de todas as universidades. Eu fiquei lá, entre as melhores, e consegui um estágio para ganhar R$280, sem alimentação, sem transporte. Minha mensalidade era algo em torno de 400. A conta não fechava. Eu passei a comprar o meu próprio bilhete, o meu transporte, mas não conseguia pagar a minha dívida. Para tentar economizar, eu saía de casa, ia para o estágio, e do estágio eu ia andando até a faculdade. Mas chegou o momento que não sobrava nem para comer. Aí um dia, durante um trabalho, eu conheci o diretor do albergue para pessoas em situação de rua, que ficava no caminho entre o meu estágio e a faculdade. Quando ele entendeu o que estava acontecendo com a minha vida, ele disse: a partir de hoje, todos os dias, eu vou separar um prato de comida para você. E aí eu passei a estudar de barriga cheia, de não precisar mais enganar o estômago tomando água, nem dormir na carteira para enganar a fome. O tempo passou, eu ali, chegando já no final da faculdade. Já tinha entendido que a essa altura do campeonato, a minha imagem não abriria portas para eu trabalhar. Então eu decidi, já muito apaixonada pela fotografia, que eu seria fotojornalista. Assim, dessa forma, eu contaria as histórias que eu queria. Ninguém saberia quem eu era, como eu era, de onde eu vinha. Pegava sempre a câmera da faculdade emprestada. E aí, nesse momento, quando eu achei que meu pai não tivesse dando a mínima para o que estava acontecendo na minha vida, ele disse assim: isso é para você. Ele juntou tudo e o pouco que tinha, comprou uma câmera usada para mim. Eu ria e chorava, porque aquele presente tinha muitos significados para mim. Meu pai me enxergava, ele acreditava em mim, e eu passei a acreditar que tudo daria certo. E então eu cheguei no último ano da faculdade, desse jeito, fazendo acordos. O último ano. Eu estava lá fazendo meus trabalhos, as minhas provas, mas eu ainda não tinha feito minha rematrícula. Então os meus professores anotavam tudo ali do ladinho, na folha, as minhas presenças, as minhas notas, para passarem a limpo quando o meu nome fosse inserido na lista. Mas aí começou a acontecer um movimento esquisito, os professores saíam e não voltavam. E aí uma professora teve coragem de dizer: a gente está proibido de dar aula para a Valéria. Ela é inadimplente. Quando ela entra, a gente sai. Todos os meus amigos levantaram e foram até a reitoria. E eu fiquei ali na sala de aula, chorando, humilhada, envergonhada por dever. Quando eles voltaram, eu entendi que eu perdi. Eu levantei, chorando, agradeci e saí. No corredor, um professor veio correndo e falou assim: eu sei que esse não é um bom momento, mas eu preciso de uma pessoa para trabalhar que tenha disponibilidade, que possa trabalhar período integral. Você quer? Eu saí expulsa e empregada. Trabalhei 2 anos, paguei toda a minha dívida e voltei para a faculdade. Voltei, me formei e no dia da minha formatura, lá no fundo do auditório, estava o meu pai e as minhas avós. E eu estava assim, com o punho cerrado, erguido, com um sorriso no rosto que ninguém me tirava, porque eu consegui. Eu consegui.
eu consegui e segui acreditando que eu contaria histórias com a minha fotografia, que eu percorreria o mundo. Então eu saí caçando trabalho, mandei currículo para todas as revistas e jornais que eu conhecia. Bem inocente, eu mandei na semana entre o Natal e o Ano Novo, quando as revistas param. Mas sempre tem um Caxias. Uma pessoa abriu o e-mail, viu o meu e-mail e me respondeu dizendo assim: eu não preciso de ninguém, mas eu tenho uma amiga que precisa de uma estagiária. E eu respondi: eu não consigo fazer estágio, porque eu acabei de me formar, mas eu aceito qualquer coisa. Ele falou: não, na verdade ela precisa de uma assistente. E assim, sem me conhecer, ele me indicou para trabalhar na revista Carta Capital. Eu trabalhei lá por 4 anos. E entre tantos amigos que eu fiz enquanto eu fotografava, eu ganhei uma amiga que era estagiária na revista. A gente ficou muito unida. Mas aí um dia ela foi embora, foi fazer um intercâmbio. Quando ela voltou, ela foi fazer estágio na Globo. Foi contratada pelo Profissão Repórter. E um dia ela me liga e eu, cheia de saudade, atendi toda feliz. E ela falou: Val, te indiquei para o Caco Barcelos. Eu falei: não, você ligou para a Val errada. É a Val, fotógrafa. Ela falou: não, é você mesma. Ele quer alguém que seja jornalista e que entenda de fotografia para sair viajando com a câmera contando histórias. Eu inventei todas as desculpas e desliguei. Meu sonho estava prestes a se tornar realidade e eu desliguei, porque eu achei que eu não estivesse pronta para isso. Ela me ligou de volta e disse assim: o Caco falou que se você não puder vir, ele vai te encontrar, ele mora perto da revista. Eu entendi que não ia adiantar fugir. E eu achei um tanto demais fazer o Caco Barcelos ir atrás de mim. Aí eu fui para a entrevista, morrendo de medo do que eu falaria para aquele homem que tinha experiência de trabalho que eu tinha de vida. Ele pouco perguntou sobre as minhas experiências profissionais. Ele queria saber quem era eu, quais eram os meus valores. No final da nossa conversa, eu perguntei assim: se eu gostar de vocês e vocês gostarem de mim, eu vou precisar mudar o meu cabelo? E ele falou: por que você está falando isso? Eu falei: porque já me disseram que eu levo jeito para a TV, mas disseram para eu deixar meu cabelo crescer e alisar. Ele falou: isso é um problema para você? Eu falei: é. Se eu precisar me corromper, eu prefiro não começar. E ele me contratou. De lá para cá são 11 anos. 11 anos contando histórias, 11 anos percorrendo esse país, indo para outros países, conhecendo outras histórias, contando outras culturas, criando uma produtora de conteúdo audiovisual. E aí, quando eu olho para tudo isso, inspirada em uma pergunta de como foi que eu cheguei até aqui, eu chego à conclusão de que eu cheguei até aqui porque a minha história, o meu roteiro de vida, ele foi escrito a muitas mãos. Mãos que escreveram boas linhas, que abriram portas, que geraram oportunidades. Mãos que fizeram a minha história ser muito diferente da história da minha avó, que só pôde estudar até o Mobral. Dias antes da minha avó morrer, em 2020, eu perguntei para ela: vó, a senhora sempre quis casar, ter filhos? E minha avó olhou para bem longe e falou assim: não, eu queria estudar, eu queria ser doutora, mas casar foi o caminho que eu encontrei para ter a minha casa, para ter a minha família e não dormir mais no quartinho da empregada. A minha avó projetou a liberdade que ela queria em mim. Ela projetou a fé no estudo em mim. E eu cheguei até aqui, graças a muitas mãos. Então, se você é uma mão que pode escrever uma boa linha na história de alguém, escreva. E se você está escrevendo o seu roteiro, a sua história, e por acaso se sente sozinha como um dia eu me senti, olha bem para o lado, aceite as mãos e entenda que cada um escreve o que pode, do jeito que sabe, com o melhor que tem. Obrigada.